Fala pessoal, passe de palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para este domingo, vamos começar com o Campeonato Brasileiro da Série A, com o jogo do Corinthians enfrentando a equipe do Red Bull. Este jogo que ocorrerá às 11 horas da manhã. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Atualmente a equipe do Corinthians é a 15ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série A, com 12 pontos ganhos, enquanto a equipe do Red Bull Bragantino é a 7ª colocada, com 20 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados nessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Corinthians, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Red Bull Bragantino. A equipe do Red Bull Bragantino tem feito uma excelente campanha, melhor do que a equipe do Corinthians. Mas devido ao jogo ser o horário das 11 horas, vamos de partida abaixo de 2,5. Já no Campeonato Brasileiro da Série B, temos o jogo da equipe do Juventude enfrentando a equipe do Vitória. Esse jogo ocorrerá às 15h30 da tarde. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Juventude, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do Juventude é a 8ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série B, com 21 pontos ganhos, enquanto a equipe do Vitória é a 3ª colocada, com 28 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, também perdeu 2 e também venceu 3. Dos últimos 2 jogos disputados entre as duas equipes, houve um empate e uma vitória para a equipe do Vitória. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, jogo que ocorrerá às 16 horas da tarde. Temos a equipe do Atlético Mineiro enfrentando a equipe do América Mineiro. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Mineiro, venceu 1, perdeu 1, empatou 3. Atualmente a equipe do Atlético Mineiro é a 10ª colocada, com 19 pontos ganhos, enquanto a equipe do América Mineiro é a 19ª colocada, com 8 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Atlético Mineiro, 2 empates e 1 vitória para a equipe do América Mineiro. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5, pois se trata de um clássico onde tudo pode acontecer. Ainda no mesmo horário, às 16 horas da tarde, temos a equipe do Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Palmeiras. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Paranaense, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Palmeiras, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente no Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do Atlético Paranaense é a 9ª colocada, com 19 pontos ganhos, enquanto a equipe do Palmeiras é a 4ª colocada, com 22 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Atlético Paranaense, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Palmeiras. Melhor opção para esse confronto, uma dupla chance. Empate fora, vitória da equipe do Palmeiras ou partida terminando empatada. Campeonato Brasileiro da Série A, jogo que ocorrerá às 16 horas da tarde. Temos a equipe do Botafogo enfrentando a equipe do Vasco. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo, empatou 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do Botafogo é a 1ª colocada, com 30 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vasco, perdeu 4 e venceu 1. Atualmente a equipe do Vasco é a 18ª colocada, com 9 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 3 vitórias ficou para a equipe do Botafogo e 2 vitórias para a equipe do Vasco. Devido à troca de técnico da equipe do Botafogo, que está vivendo um bom momento, não colocarei a vitória do Botafogo, e sim partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B. Temos a equipe do Sport enfrentando a equipe do Ceará. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sport, empatou 2, venceu 3. Atualmente a equipe do Sport
é a quarta colocada com 28 pontos ganhos. Enquanto a equipe do Ceará, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1, venceu 2. Atualmente, a equipe do Ceará é a nona colocada com 21 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Ceará. Melhor opção para esse confronto. Ambas equipes marcam. Campeonato Brasileiro da Série A. Temos a equipe do Cuiabá enfrentando a equipe do Santos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cuiabá, empatou 2, venceu 1, perdeu 2. Atualmente a equipe do Cuiabá é a 16ª colocada com 12 pontos ganhos. Enquanto a equipe do Santos, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e empatou 2. Atualmente a equipe do Santos é a 13ª colocada com 13 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Cuiabá, 2 empates e uma vitória para a equipe do Santos. Melhor opção para esse confronto, uma dupla chance. Vitória da equipe do Santos ou partida terminando empatada. Empate fora. Já no Campeonato Brasileiro da Série C, temos a equipe do Floresta enfrentando a equipe do Remo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Floresta, venceu 1, empatou 2, perdeu 2. Atualmente a equipe do Floresta é a 19ª colocada com 10 pontos ganhos. Enquanto a equipe do Remo, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, venceu 2. Atualmente a equipe do Remo é a 13ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série C com 12 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, uma dupla chance. Vitória da equipe do Remo ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série C, temos a equipe do Volta Redonda enfrentando a equipe do CSA. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Volta Redonda, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do Volta Redonda é a 6ª colocada com 15 pontos ganhos. Enquanto a equipe do CSA, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. Atualmente a equipe do CSA é a 12ª colocada com 13 pontos ganhos. Nos últimos 2 jogos disputados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Volta Redonda e um empate. Melhor opção para esse novo encontro, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe da Ponte Preta enfrentando a equipe do Novo Horizontino. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Ponte Preta, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. Atualmente a equipe da Ponte Preta é a 15ª colocada com 15 pontos ganhos. Enquanto a equipe do Novo Horizontino, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 4 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Novo Horizontino é a 2ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série B com 29 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe da Ponte Preta, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Novo Horizontino. Melhor opção para esse confronto, uma dupla chance. Empate fora. Vitória da equipe do Novo Horizontino ou partida terminando empatada. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões. Ponte Preta versus Novo Horizontino, uma dupla chance. Vitória da equipe do Novo Horizontino ou partida terminando empatada. Sport versus CSA, ambas equipes marcam. Juventude versus Vitória, partida acima de 1,5. Cuiabá versus Santos, uma dupla chance. Vitória para a equipe do Santos ou partida terminando empatada. Empate fora. Botafogo versus Vasco, partida acima de 1,5. Atlético Paranaense versus Palmeiras, uma dupla chance. Vitória da equipe do Palmeiras
ou partida terminando empatada. Empate fora.